E aí, pessoal, questão de número 38 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, capítulo 8. A energia potencial de uma molécula diatômica, um sistema de dois átomos, como hidrogênio 2 ou oxigênio 2, é dada por U igual a sobre R elevado a 12 menos B sobre R elevado a 6, onde R é a distância entre os átomos da molécula e A e B são constantes positivas. Essa energia potencial está associada à força de ligação entre os dois átomos. Letra A. Determine a distância de equilíbrio, ou seja, a distância entre os átomos para a qual a força a que os átomos estão submetidas é nula. Então, nós queremos aqui a distância em que a força de equilíbrio entre esses dois átomos é nula, a nossa força resultante. Já começa assim, né, para abrir o nosso tópico de interpretação de uma curva de energia potencial. E já começa com 2 estrelas essa questão. Então, nós temos ali a nossa energia potencial, dada pelaquela expressão, para um átomo diatômico, né? Um átomo aí feito por uma molécula feita por dois átomos iguais, ou de hidrogênio, ou de hélio, ou qualquer que seja, unidos por forças eletrônicas. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós queremos o raio de distância entre esses dois átomos, esse R. Qual é a distância R para que a força resultante entre esses átomos seja nula? Confesso que essa questão ela é trabalhosinha, viu? Ela é sacana, viu? Ela é safadinha. Mas vamos lá. Pegando a nossa equação do trabalho e energia potencial, então nós temos que o trabalho realizado por uma força, nesse caso as forças que estão atuando entre esses dois átomos, é igual à variação da energia potencial. Abrindo a nossa equação, então nós temos o quê? Que trabalho é força resultante, né? Porque a gente quer a força resultante, né? A força de equilíbrio, a resultante tem que ser nula, né? Vezes uma variação do deslocamento R. Isso vai ser igual à energia potencial nessa posição. Como é que a gente vai chegar nesse valor? Por intermédio da derivação dessa função. Então, nós temos o seguinte, nós sabemos que a derivada do potencial em relação a uma certa distância é a nossa força, que é o quociente entre elas. Então, nós vamos ter aí que a força resultante depende do quociente entre a variação da energia potencial e a variação da posição entre esses dois átomos. Então, nós vamos ter um du dr. Essa variação infinitesimal vai resultar aí numa função, né, que vai ser expressa graficamente, né, que vai expressar graficamente essa função da energia potencial e do raio da distância entre eles. A reta tangente que corta um único ponto dessa função representa a nossa força. Por isso que a gente está descrevendo ela por meio da derivada. Porque quando é que essa força vai ser nula? Quando a reta tangente, que é dada por intermédio da derivada, na inclinação dessa reta, for nula, ou seja, for paralela ao eixo horizontal do nosso gráfico, nesse caso aqui do R. Isso significa que a inclinação dessa reta é nula e a sua derivada é zero. E isso, matematicamente, demonstra que isso acontece quando a força resultante for nula. A derivada dessa expressão é zero. E quem é o nosso U? Vai ser A sobre R elevado a 12 menos B sobre R elevado a 6. Então, derivando essa expressão em função de R, igualando a zero, porque a nossa força resultante tem que ser nula nesse ponto. Então, vamos derivar. Derivando, nós vamos ter o seguinte. E aí, para quem não lembra, eu já botei a resolução, né? Para quem não lembra como é que se faz a derivação, né? Então, você tem aí, você pode pegar
os termos do denominador, colocar para cima, os seus expoentes ficam negativos, e aí você deriva, né? É uma derivação simples. Então, o menos 12 desce, e você fica aí com R menos 12 menos 1, né? Que é a derivada, né? Então, fica R igual a R elevado a menos 13, e A fica multiplicado por 12. Aí você só colocar de volta no denominador. Negativo fica positivo. Então, fica 12A sobre R elevado a 13. Aí, da mesma forma, você faz com B. E aí, você tem essa expressão aqui que tem que ser igual a zero. Então, está feita aí a nossa derivada. Eu poderia ter desenvolvido, né, as linhas de equação até chegar aí, né? Não dar esse salto para caso alguém chegasse de paraquedas e não tivesse assim familiarizado ou lembrado os conceitos de derivada. Mas aí eu sugiro a vocês assistirem questões anteriores no qual eu trato isso de forma mais detalhada, né? Como se faz a derivada, principalmente as questões do capítulo 2, na parte do tópico de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Nós temos aí uma subtração entre duas frações, então vamos tirar o MMC. E aí, de novo, né? Aí vocês vejam aí como é que faz MMC, que eu também pulei essa parte, eu não desenvolvi o MMC aqui, já vou colocar direto. Eu fiz no papel e já passei para aqui a resolução. Então, o nosso MMC vai ser 12A menos 6BR elevado à sexta sobre raiz de 13. Que é o MMC de R13 e R7 vai ser R13. E aí nós temos o seguinte. Essa expressão é igual a zero. Mas para que essa expressão dê zero, um desses termos aí tem que ser zero. Então, ou a expressão do numerador é zero, ou a expressão do denominador é zero. Porém, a gente sabe que matematicamente não pode ser o denominador o zero. Então, o nosso R13 não pode ser zero, porque aí a gente vai ter uma indeterminação. Então, a expressão de cima é que ela tem que ser zero. Então, o nosso R elevado a 13 ele é diferente de zero. Senão, chegamos numa expressão indeterminada. E não é isso que a gente quer. A gente quer um R qualquer aí. Então, sobra a expressão do numerador. Então, essa expressão aí é que ela tem que ser nula. O nosso 12A menos 6BR elevado à sexta, ela é que tem que ser nula. Então, o que é que a gente faz? Né? Manipula a nossa equação. Né? Separando os termos aqui, nós temos que 6BR elevado à sexta é igual a 12A. Isola a nossa variável R. Então, nós temos R à sexta vai ser igual ao quociente entre 12A sobre 6B. Ali, 12 sobre 6 vai dar 2. Então, nós temos que R é igual a raiz sexta, ou se você preferir, 1 sexto, né, elevado a 1 sexto, né, de 2A sobre B. Então, essa é a expressão que nos dá o valor de R, né, que é a distância entre os átomos, onde as forças resultantes entre eles serão nulas. Fica a expressão assim, pois não foi nos dado e nem tem como nós sabermos quais são os valores dessas duas constantes, A e B. Então, nosso R fica em termos dela. Então, 2 vezes A sobre B, raiz sexta, né? Ou elevado a 1 sexto, né, desse valor, que dá no mesmo. Então, está aí a nossa resolução. Letra B, ele pede a força é repulsiva ou atrativa se a distância é menor. Então, vamos analisar. Para que a gente saiba se essa força ela é repulsiva ou atrativa, se a distância for reduzida entre esses átomos, a gente vai, por intermédio do meio do cálculo, fazer uma derivada segunda. Porque lembre-se, a derivada primeira ela nos dá a inclinação da reta tangente como sendo nula. Então, ela está paralela ao eixo horizontal. Então, nós temos ali ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Essa questão não deveria se tratar disso aqui, porque a gente está em Física 1. E, geralmente, a gente vê isso em Cálculo 2. Né? Para quem aí está familiarizado com o Cálculo 2, a gente vê essa questão de máximos e mínimos no Cálculo 2.
e é uma disciplina, pelo menos na época em que eu fiz o curso, é depois que você paga a Física 1. Então, para mim, não faria sentido ter uma questão como essa, ou pedindo algo assim, sem você ter passado antes pelo cálculo 2. Mas, se você não está familiarizado com isso ou não viu ainda, a gente consegue resolver esse problema da seguinte forma. Como a nossa derivada que a gente acabou de resolver, ela nos dá a inclinação da reta tangente, que representa a força da nossa expressão aqui, né, a grandeza força. Então, isso significa que essa reta tangente, ou ela é um ponto de máximo, porque lembre-se, a reta tangente é a reta que passa tocando em um único ponto da nossa função. Como ela tem inclinação zero, isso significa que ela está paralela. Então, ou a nossa função ela está abaixo dessa reta, e aí nós temos um ponto de máximo, ou essa função está acima dessa reta, e aí nós temos um ponto de mínimo. E isso fisicamente, nesse caso aqui, vai representar ou uma força que, se a gente diminuir a distância, ela vai ser atrativa, ou ela vai ser repulsiva. Como é que a gente vai descobrir isso na interpretação? Resolvendo primeiro essa derivada segunda. Então, essa expressão que a gente encontrou aqui nessa primeira derivada, que é 12a sobre r13 menos 6b elevado sobre r elevado a 7, a gente vai derivar uma segunda vez. A gente vai derivar ela uma segunda vez para resolver isso. Então, a derivada segunda du dr vai ser a expressão que a gente descobriu na derivada primeira, derivando ela em relação a r de novo. Então, nós temos 12a sobre r13 menos 6b sobre r7. Então, derivar uma segunda vez. Derivando, né, seguindo as mesmas regras de derivação, novamente, como eu fiz na letra A, isso vai resultar nessa expressão aqui. 156A sobre R14, elevado a 14, menos 42B sobre R elevado a 8. Né? Você coloca o 13, desce, né, na derivada, subtrai por menos 1. Só que como eu coloquei os R's no numerador para facilitar a nossa derivada, né, eu devia ter feito isso, né, passo a passo para vocês acompanharem. Mas vocês façam aí em casa, que aí fica como exercício para treinamento de vocês. Então, esse 13 multiplica 12, dá 156. E como ele vai estar negativo, menos 13, subtraindo com menos 1, dá menos 14. Aí, quando volta para o numerador, o expoente fica positivo. É a mesma coisa no segundo termo da operação. Então, nós temos essa expressão aí que vocês estão vendo em tela. Fazendo essa subtração de frações, né, tira o MMC, mais uma vez, o MMC entre R elevado a 14 e R elevado a 8 é R elevado a 14, e aí resolvendo essa operação do MMC, nós ficamos com 156A menos 42BR a sexta sobre R a 14ª potência. Então, nós temos essa expressão aqui. E aí, nós podemos simplificar essa equação. Porque se você olhar ali para o finalzinho dela, nós temos R elevado a sexta, né? Se você olhar na letra A, nós sabemos quem é o valor de R elevado a sexta. É 12A sobre 6B. Ou 2 vezes A sobre B. Podemos substituir ali. Então, fazendo isso, né? R elevado a sexta é 2A sobre B. Substitui e a gente pode eliminar um B ali, ó. Elimina o termo B e aí a nossa derivada segunda fica 156A menos 84A sobre R14. Né? Porque a gente tem 42 vezes 2 ali, dá 84. E B quociente B dá 1. Então, elimina da nossa equação. Preenchemos a nossa tela. Né? Então, vamos continuar na próxima tela. Então, tá aqui a nossa função, né, a nossa equação aqui resultante, e vamos mexer nela um pouco mais. Então, pegando aqui o nosso gráfico, nós temos uma posição R, né, onde esse R é a posição onde nós vamos ter a força resultante nula. Então, no nosso gráfico aqui de U em função de R, nós temos ali o nosso
R, que a gente não sabe o que é, mas é dado pela equação lá na letra A, que a gente descobriu. Então, essa é a posição marcada aqui no gráfico, onde a nossa força resultante vai ser nula, que é dada pela distância entre as moléculas. E aí está o nosso gráfico. A gente sabe que a força resultante ali, ela é nula. E aí nós temos a inclinação dessa curva, né, dada pela nossa função, nessa localidade, tá? Porque a gente vai analisar ali, aquele ponto. Então, nós temos aqui a nossa reta tangente, que eu falei tanto, que representa a nossa força. Então, naquele ponto ali, no ponto de mínimo, nós vamos ter a nossa força resultante nula, né? Então, existe um raio R, onde a nossa força resultante ela é nula. Então, se as moléculas se afastarem dessa distância R, ou se estiver uma distância maior que esse R, a força ela vai aumentar. E se essa distância for menor do que esse R, essa força também vai aumentar. Então tá ali, né? A função cresce para a esquerda ou cresce para a direita. Então naquele ponto ali nós temos a resultante nula representada pela nossa reta tangente, como eu mostrei na letra A. E aí nós temos o seguinte: como o nosso DU/dr representa a força resultante, e a gente sabe que o nosso DU/dr deu 72A sobre R elevado a 14, que, né, que você tem 156A menos 184A, vai dar 72A sobre R elevado a 14. Então, se esse valor aí for maior que zero, quando é que essa expressão vai dar um valor maior do que zero? Quando esse R for bem pequenininho, né? Já que ele está ali no denominador. Então, para cada R pequenininho, você vai ter uma força gigantesca, né? Uma força maior, porque você vai ter um quociente entre um número muito, muito pequeno. Então, você vai ter um R maior. Isso significa que o nosso F, a inclinação da nossa reta tangente, que representa a nossa força R, vai ter uma inclinação positiva. Positiva e apontando para onde? Né? Para longe, né, desse R. Ou seja, nós vamos ter uma força positiva e repulsiva. Então, se as distâncias forem cada vez menores, nós vamos ter uma força maior, né? Ou seja, uma força positiva, porém de repulsão. Ou seja, as moléculas vão começar a se repelirem. E para o nosso caso da letra B, é quando esse valor for menor que zero, né? Quando você tiver uma força menor. Ô, minha gente, vocês me perdoem, né? Que isso aqui que eu fiz agora é a resolução da letra B, né? Isso que eu acabei de explicar, tá? E aí, qualquer coisa, aí, por quebra de expectativa e de explicação, isso aqui é a resolução da letra B. Isso aqui já é a letra C, tá? Perdão. Que é quando agora a distância for maior. Então, perdão. Essa aqui é a nossa letra C agora, né? Então aqui já está resolvido, letra D. Mil perdões, pessoal. E aí eu não vou voltar para ajeitar essa explanação, porque o vídeo já está gigantesco e aí vai tomar muito tempo. Então vai continuar assim. Então, é o seguinte. Para um R muito pequeno, a força vai ser maior, como a gente viu aqui a inclinação. Então vai ser maior que zero. Porém, ela vai ser repulsiva, né? Como vocês viram pela inclinação da reta. Então, nós vamos ter uma força positiva, porém repulsiva. Os átomos na molécula vão se repelir quanto mais você comprimir eles, né? Ou seja, aproximar eles a uma distância R menor que o nosso R, onde a força resultante é nula, né? Onde você tem a força de equilíbrio, que é ali representada no nosso gráfico. Na letra C, ele pede o seguinte. Ele pede agora para a gente comparar com a força maior, com um R maior
que a distância onde a força é equilibrada, onde nós temos a força resultante nula. Na letra B, um R menor, que é a força de equilíbrio, que é a posição da força de equilíbrio, e aqui um R maior. Eu tinha até esquecido que tinha a letra C. Diga aí, eu estava tão focado que tinha esquecido que tinha a letra C. Então, veja só. Se o nosso R ele é maior, então você tem um denominador ali muito grande. Então, isso significa que a nossa força vai ser muito pequena. Então, eu coloquei assim um menor que zero, tá? Mas para representar que essa força ela vai ser muito pequena. Muito, muito pequena. Então, quanto maior o R ali no denominador, menor vai ser essa força. Então, você tem uma inclinação da reta agora apontada para essa direção. Então, você tem a força declinando, né? E apontando para uma direção de atração. Então, você tem uma força positiva, porém repulsiva, para um R menor que a força, para um R menor que a distância onde a força é equilibrada, né? A resultante é nula. E para um R maior que a posição da força de equilíbrio, você tem uma força negativa e atrativa. Então você tem ali a inclinação da nossa reta tangente, que representa a nossa força. A reta declina, então, ou seja, a força ela é negativa, porém ela vai ser atrativa, né? Ou seja, os átomos na molécula vão se atrair. Que é o que acontece, né? Se você tenta tirar um ente físico do seu estado de equilíbrio, ele tende a voltar. Então, no primeiro caso, né, da letra B, você está comprimindo eles, ou seja, diminuindo a distância para a distância de equilíbrio, então eles tendem a se repelir para voltar para essa posição de equilíbrio. E no caso em que você está afastando as duas, essa força tende a atrair para reduzir esse R para voltar para o R de equilíbrio. Muito bem, pessoal, essa questão ficou gigantesca, a primeira desse tópico, para vocês verem que esse tópico aqui ele vai ser trabalhoso. Todas as questões desse tópico aqui, elas vão ser trabalhosas, vão ser extensas. Vai ser análise nesse nível aqui. Então me perdoem às vezes se eu gaguejar ou me atrapalhar um pouco, porque esse aqui tem que se fazer realmente um roteiro para poder falar bem explicadinho o desenrolar das questões. E essa foi só a primeira. Então, aguarde a próxima. Críticas, dúvidas e sugestões, como sempre, aí na caixa de comentários. Curta, compartilha e se você é novo aqui no canal, se inscreva e até a próxima questão.